Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão. Hoje é domingo, dia 31 de outubro de 2021, e eu vou fazer aqui um comentário resolvi fazer esse vídeo para comentar, para responder, melhor dizendo, o comentário de uma querida seguidora, que é a Kátia Dalagnol, que me escreveu há 2 dias. E ela botou assim: olá, eu gostaria de ouvir comentários sobre o capítulo 27, seção 1, parágrafo 6, sentença 9, né? Então, o capítulo 27 é a cura do sonho. O item 1 é o retrato da crucificação, né? O parágrafo 6, e que ela fala aqui, é o 6, sentença 9. Então ela diz, a sentença 9 diz assim: os adornos do corpo buscam mostrar como são belas as testemunhas da culpa. As preocupações em torno do corpo demonstram como é frágil e vulnerável a tua vida, como é facilmente destruído aquilo que amas. A depressão fala da morte e a vaidade da preocupação real, como nada. E aí ela completa: até que ponto a vaidade, principalmente a feminina, com todos os recursos de que dispõe, cabelo, unhas, maquiagem, até que ponto o desejo de mantermos a aparência da forma linda, ela bota linda entre aspas, pode ser um obstáculo ou não no processo de cura da mente e manutenção da paz. Um abraço. Bom, gente, o que eu vou explicar aqui para vocês é apenas o meu ponto de vista, tá? Como a gente diz no Access, é o meu interessante ponto de vista, fundamentado em tudo que eu já estudei de um curso em milagres, né? Então a primeira observação que eu quero fazer aqui com vocês é que é muito importante que vocês tenham em mente que o curso em milagres, ele é um texto muito difícil e de muito hermético e de muito difícil compreensão, né? Isso eu já falei aqui com vocês em outros vídeos, né? E a segunda coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que é muito fácil a gente ter uma interpretação egóica dos textos de um curso em milagres. Então é muito importante que vocês vejam se aquelas pessoas que explicam o texto para você, se elas ressoam com o que o Espírito Santo está orientando vocês, porque a sua orientação, ela tem que ser direta com o Espírito Santo. O professor é só um facilitador para começar a abrir a sua mente para essa sua conexão com o Divino Espírito Santo, que é o seu verdadeiro professor e que está dentro de você. Então, se você começar a sentir que aquilo não está encaixando, a minha sugestão é que você procure outra pessoa, né? Se você está aqui me assistindo, é porque você me deu a honra, né, de ensinar para você aquilo que eu sei. E a minha percepção que eu aprendi com a minha mestra maravilhosa Cida Rabelo, sempre darei os créditos do que eu falar para vocês, fundamentalmente para ela, minha professora, que ficou comigo durante 10 anos. Bom, então, olha que frase interessante, né? Os adornos do corpo buscam mostrar como são belas as testemunhas da culpa. As preocupações em torno do corpo demonstram como é frágil e vulnerável a tua vida, como é facilmente destruído aquilo que amas. A depressão fala da morte e a vaidade da preocupação real como nada. Aí eu vou ler mais dois excertos aqui que eu fiz do capítulo 27, item 1. Eu vou ler a primeira parte do item 3. Sempre que consentires em sofrer dor, ser destituído, ser injustamente tratado ou ter necessidade de alguma coisa que não tens, apenas acusa o teu irmão de estar atacando o Filho de Deus. Seguras um retrato da tua crucificação diante dos teus olhos, de tal modo que ele possa ver que os seus pecados estão escritos no céu com o teu sangue e a tua morte, e vão à frente dele, fechando a porta e condenando-o ao inferno. Vou ler um pedaço do item 9. O retrato do Espírito Santo não muda o corpo, fazendo com que ele seja algo que ele não é. Ele apenas retira do corpo todos os sinais de acusação e de culpabilidade. Ele apenas retira do corpo todos os sinais de acusação e de culpabilidade. Retratado como algo sem propósito, o corpo,
Ele não é visto nem como doente, nem como saudável, nem bom, nem mal. O corpo é neutro. Não se oferecem bases para que ele seja julgado de forma alguma. Não julgamos o corpo. Ele não tem vida, em si o corpo não tem vida, mas também não está morto, porque a minha vida anima o meu corpo. Situa-se à parte de toda a experiência de amor e de medo. Por enquanto, ele ainda nada testemunha, estando o seu propósito em aberto e a mente mais uma vez livre para escolher para que ele serve. Então, o corpo vai dar testemunho daquilo que a mente escolher. O corpo vai dar testemunho daquilo que a mente escolher. Agora, ele não está condenado, mas aguarda que um propósito lhe seja dado. O corpo não está condenado, mas aguarda que um propósito lhe seja dado para que possa cumprir a função que irá receber. Então, o corpo aguarda que a mente lhe dê um propósito, para que ele possa cumprir a função que irá receber. O corpo, um pedaço do item 10. O corpo pode vir a ser um sinal de vida, uma promessa de redenção e um sopro de imortalidade para aqueles que ficaram doentes por respirar o odor fétido da morte. Permite que ele tenha a cura como seu propósito. Então ele enviará adiante a mensagem que recebeu e, através de sua saúde e beleza, proclamará a verdade e o valor que representa. Permite que ele receba o poder de representar uma vida sem fim, para sempre inatacada. E para o teu irmão, permite que a mensagem do corpo seja: contempla-me, irmão, em tuas mãos eu vivo. Então, gente, o que esse texto está falando aqui, na minha opinião, né? A gente tem uma vida tridimensional, né? A gente precisa tomar banho, a gente precisa escovar os dentes, ou pelo menos assim, ou escolhemos fazê-lo, né? A gente precisa... enfim, a gente precisa de uma série de coisas na nossa vida, né? Eu, como vocês já devem ter observado, eu uso maquiagem, né? Eu não uso filtro. Aqui vocês estão me vendo natural, eu tô com a pele um pouco manchada por questões de saúde, tá aparecendo no vídeo, né? Se você me encontrar, você vai ver que eu sou exatamente do jeito que eu apareço no vídeo, porque eu não uso filtro. Eu pinto o meu cabelo, né? Eu pinto o meu cabelo por duas razões. Primeiro, porque eu tenho muitos cabelos brancos desde muito jovem. E segundo, porque eu não sou ruiva naturalmente. Meu cabelo é castanho escuro, mas eu gosto de ser ruiva, de cabelo pintado. Né? Eu faço as minhas unhas, eu faço atividade física, eu tenho alguns cuidados de beleza, algumas rotinas de beleza que fazem com que eu me sinta bem, né? E eu acho que aí é que está a chave, né? Qual é a chave aí? É você fazer o que faz você se sentir bem. Mas tem uma armadilha aí, né? Qual é a prioridade que eu vou dar para minha vaidade? Qual é a prioridade que eu vou dar para minha necessidade de ficar bela, ou de rejuvenescer, ou de... Qual é a prioridade? E qual é o entendimento que eu vou dar para o meu corpo, que o Curso em Milagres me propõe? O Curso em Milagres me propõe dar para o meu corpo o entendimento de que ele vai ser o reflexo da minha mente. O corpo afeta a mente? Sim, sem dúvida. O bem-estar corporal afeta o bem-estar mental? Sem dúvida. Mas a mente é que comanda o corpo, né? Então é como eu já falei em outros vídeos, você não está doente do seu corpo, você está doente da sua mente, né? É como eu já falei em outros vídeos, o envelhecimento é uma programação mental. Se você pegar na Bíblia, os cidadãos lá, os personagens bíblicos do Antigo Testamento, eles viviam 300 anos, 400 anos, 800 anos. O envelhecimento corporal, ele é uma programação mental, ele é uma programação do ego, né? Então, se você não colocar em perspectiva isso, se você não entender que é a sua mente que governa o seu corpo, que a sua aparência física, ela é consequência do seu estado mental, né? E se você ficar apegado
as aparências, que também é uma outra armadilha do ego, que a gente vive numa sociedade que o tempo todo nos coloca isso, né? A gente é muito apegado à aparência, a gente é atraído por uma pessoa pela aparência dela. Mas depois que você começa a evoluir espiritualmente, você começa a se conectar com as pessoas num outro nível. E aí você muitas vezes chega perto de uma pessoa que é extremamente bonita, mas você sente uma energia naquela pessoa que pode ser uma energia de orgulho, pode ser uma energia de se sentir superior, pode ser uma energia de egoísmo, né? Pode ser uma energia de controle, pode ser uma energia de frieza. E aí, na sua sintonia com quem você realmente é, você vai optar, né, por se aproximar ou se afastar daquela pessoa, né? Então, assim, qual é a minha sugestão para Kátia e para todas as mulheres, né, ou homens que estiverem preocupados com isso? A minha sugestão, que é o que eu procuro fazer na minha vida, é: cuide do seu corpo muito bem. O seu corpo é o templo do seu espírito, mas não se esqueça de que o seu corpo não é você. Não se esqueça de que o seu corpo passará, né? Não se esqueça de que o seu corpo é, acima de tudo, o reflexo da sua mente, né? Quando você investir muito no seu processo de purificação espiritual, que na verdade é um processo de amadurecimento emocional, amadurecimento psicológico, né? É uma nova forma de pensar, é uma nova forma de ver o mundo, e aí então você tá pronto para se conectar com uma espiritualidade verdadeira, né? Porque o curso em Milagres, ele nada mais é do que um curso de psicologia espiritual, né? Ele traz uma fundamentação que muitos sistemas de espiritualidade não trazem, e nisso, na minha opinião, falham, né? Porque você precisa ter um amadurecimento emocional e psicológico para alcançar a espiritualidade, né? Então, assim, voltando. Então, a minha sugestão é: cuide do seu corpo, mas tenha em mente que você não é o seu corpo e que o seu corpo passará, né? Eu, particularmente, eu não julgo nada. Eu não sou contra a maquiagem. Eu faço o que faz eu me sentir bem, né? E não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Eu vou ao salão de beleza todo final de semana, né? Não fui esse final de semana, não deu pra fazer minhas unhas, mas eu faço unha, eu faço hidratação de cabelo, eu pinto cabelo, eu faço depilação, eu faço atividade física, né? Porque tudo isso faz eu me sentir bem, né? Tudo isso faz eu ficar em paz comigo mesma. Então, como eu vou ser contra isso, né? Como eu vou dizer que isso é fútil? A grande questão é: quanto tempo da minha vida eu estou dedicando a isso? Isso é a minha prioridade? Definitivamente não, tô falando de mim, né? Quanto de dinheiro do meu orçamento eu tô gastando com isso, né? Isso é a minha prioridade? Não, né? E assim, a minha pergunta para você é: essa pergunta talvez seja a chave, né, da questão. Qual é a motivação por trás de você procurar se enfeitar, se embelezar, eventualmente se alimentar bem, fazer uma atividade física? Você tá fazendo isso para você se sentir bem com você mesma? Você tá fazendo isso para você agradar o outro, o que não seria uma boa motivação, porque você está colocando essa motivação fora de você, né? Então, se o outro sair da sua vida, você para de se cuidar, o que é péssimo, e isso acontece com muitas mulheres, infelizmente, com muitos homens também, né? O outro do lado de fora não pode ser a sua motivação para nada, né? O seu referencial interno tem que ser o referencial mais forte para conduzir a sua vida, né? E uma outra coisa muito importante: é para ser aceito? É para sentir que você é um pouquinho melhor? Porque quando você escuta a voz do seu ego, o seu ego tá dizendo que você não é boa o bastante do jeito que você é. Essa que é a grande chave, né? Eu li mais de uma vez entrevistas do falecido grande mestre Dr. Ivo Pitangui, ele dizendo que em certos casos ele não fazia cirurgia plástica,
né? Ele mandava aquela pessoa que estava indo lá no consultório dele pedir por uma cirurgia plástica, ele pedia a essa pessoa que se dirigisse a um psicólogo e que fizesse um tratamento psicológico durante um tempo, né? Você vê, isso é muito comum hoje, né, nas atrizes de TV, você vê mulheres lindíssimas, espetaculares, fazendo botox com 30 anos, com 20 anos, né? Se eu tenho alguma coisa contra, não, eu não tenho. Eu não tenho nada contra nada, né? Nada. Mas eu acho que é interessante a gente notar qual é a motivação que tá nos levando àquilo, né? Quando eu me enfeito, quando eu boto o meu brinco, quando eu boto o meu anel, quando eu vou na manicure, qual é a motivação que tá me levando, né? E se eu tiver que tirar isso tudo, eu vou me sentir menos? Se eu tiver hoje, como eu tô aqui com vocês, com a minha unha não pintada, eu vou me sentir menos, né? É aí que entra aí é que fica a armadilha do ego, né? Qual é a minha motivação? Por que que eu quero acertar o meu nariz? Por que que eu não gosto do meu nariz do jeito que ele é? Por que que eu não gosto da minha boca? Por que que... Entende? O que que tá aí por trás? Qual é a grande questão? Onde está faltando amorosidade para eu olhar para mim mesmo, né? Eu me lembro que ele é meu amigo até hoje, um grande amigo na época do 2º grau, e ele sempre foi lindo, ele era o rapaz mais bonito do colégio, né? E ele tinha um nariz muito grande, né? Muito grande. E eu sempre achei o nariz dele muito bonito. E ele teve que fazer uma cirurgia nasal porque ele tinha um problema respiratório. E o cirurgião fez de um jeito que o nariz dele ficou perfeito, assim. Diminuiu o nariz dele, consertou o defeito físico e ainda fez uma estética no nariz dele. E quando ele veio, que eu e meus outros amigos encontramos com ele depois da cirurgia, eu particularmente, eu fiquei pensando, nossa, eu achava ele tão mais bonito com o nariz original, né? Então pelo menos uma pessoa tinha na vida dele que gostava do nariz original dele. Eu não sei se o nariz dele era um problema, não me lembro, né? Mas enfim, imagine que esse rapaz tivesse feito essa cirurgia por razões estéticas, né? Então o feio e o bonito são também referenciais, né? O que é feio para mim, o que é bonito para mim, é um referencial meu, pessoal. O que é feio para você, o que é bonito para você. Agora, no final das contas, eu acho que o cuidado físico, o cuidado com a aparência e você querer se adornar e querer se enfeitar, eu acho que é tudo positivo. Eu acho que Jesus, quando tá falando assim, né, os adornos do corpo buscam mostrar como são belas as testemunhas da culpa. As preocupações em torno do corpo demonstram como é frágil e vulnerável a tua vida, como é facilmente destruído aquilo que tu amas, né? Então acho que Jesus está falando aqui de uma idolatria pelo corpo, de você botar o seu corpo na sua vida como um ídolo. No meu entender, é disso que Jesus está falando, né? Agora, se você se adorna e você se sente bem, e você não está colocando esse corpo em idolatria, né? A gente vive numa sociedade que idolatra o corpo. Então você vai envelhecendo, você começa a ser rejeitado pelo simples fato de envelhecer. Isso é um pecado de idolatria, né? Então se você pegar, por exemplo, os índios norte-americanos, o maior valor é dos idosos, que são os sábios, que detêm a memória da tribo, que detêm o conhecimento, que detêm a sabedoria, que sabem como fazer as coisas do melhor jeito possível, né? Então, o que a gente vive na sociedade ocidental hoje é uma total inversão de valores, né? A juventude é sobrevalorizada. A juventude é um período maravilhoso das nossas vidas, mas é o período no qual a gente está quebrando a cabeça e a gente não valoriza os nossos idosos, não valoriza os mais velhos, não valoriza a experiência deles, né? Então, assim, vivemos numa sociedade que o tempo inteiro coloca o foco no corpo, idolatra o corpo. E no meu entendimento é disso que Jesus está falando. Não faça isso, não idolatre o corpo, né? Não coloque as coisas de ponta cabeça, de cabeça para baixo,
né? E Jesus fala muito claramente aqui, o seu corpo é neutro, o seu corpo é uma massa amorfa. Se você limpar a sua mente dos pensamentos negativos, principalmente dos pensamentos negativos que você nutre a respeito de você mesma, de você mesmo, você vai iluminar, você vai ter uma aparência mais luminosa, você vai ficar mais bonito, você vai rejuvenescer. Tudo isso vai acontecer porque é a sua mente que tem o comando do corpo. Então, que você pense com a sua mente certa, orientada pelo sistema de pensamento do Divino Espírito Santo e não orientada pelo sistema de pensamento do ego, não rodando no aplicativo do sistema de pensamento do ego. Tá? Então, essa é a minha percepção, né? Hoje, inclusive, eu li a lição 304, então quem quiser vai lá para escutar. Jesus fala claramente de que a gente não tem que ir contra as coisas que a gente não quer. A gente tem que ir a favor das coisas que a gente quer, né? Então, eu não vou contra, eu não vou de encontro a nenhum tipo de tratamento estético. Eu vou a favor da beleza. Né? Eu vou a favor de ter uma aparência mais jovem, mais agradável, né? Porque senão você começa também a criar antipatia. A grande questão que eu falo para vocês em um monte de vídeos é qual é a prioridade. Onde eu boto a minha prioridade? A minha prioridade é no meu corpo ou é no meu espírito? Mas quem sou eu? Eu sou espírito que habita um corpo. Né? Então Jesus é muito claro quando ele diz aqui, o seu corpo ele não é bom nem mal, ele não é doente nem saudável, ele dá um testemunho, né? Ele dá um testemunho, o seu corpo dá um testemunho de quê? De como está o estado da sua mente. Então acho que muito mais importante do que a gente se preocupar com o corpo no sentido de ir lá contar, eu tô aqui com mais uma ruga, olha que ruga aqui, mais uma ruga que eu não tinha. Muito mais importante do que eu ficar fazendo isso é eu procurar trabalhar a minha mente para eu me acalmar, para eu me aquietar e para eu mostrar uma expressão mais serena e talvez um dia corrigir essa ruga de preocupação. Vocês entendem? Então assim, eu acho que você se cuidar e você querer ficar bonito, bonita, eu acho isso ótimo. Eu acho que a grande questão é a medida que você, o espaço que você dá para isso na sua vida e como você começa a pensar sobre você mesmo quando você começa a envelhecer, né? Quando a beleza se vai, quando já não é mais possível de repente fazer uma coisa que você gostava muito de fazer e não faz mais, né? Então essa que é a questão. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, acho que o vídeo tá ficando muito longo, né? Mas enfim, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que nos envelhece, o que nos enfeia, o que tira a nossa beleza, né? E ele fala que em algum momento ele fala da saúde e da beleza, né? Ele diz assim: o corpo pode vir a ser um sinal de vida, uma promessa de redenção e um sopro de mortalidade para aqueles que ficaram doentes por respirar o odor fétido da morte. Permite que ele tenha a cura como o seu propósito, permite que o corpo tenha a cura da mente como o seu propósito. Então, ele enviará adiante a mensagem que recebeu e através de sua saúde e beleza, beleza do corpo, saúde do corpo, proclamará a verdade e o valor que representa, né? A verdade e o valor que estão na tua mente que ele está representando, que ele está dando testemunho, né? O que é importante você saber aqui é que você não é o seu corpo, né? Você é um espírito eterno, imortal, que habita o seu corpo, né? Os nossos corpos estão separados, então eles confirmam para o ego a ilusão da separação. As nossas mentes não estão separadas, né? As nossas mentes são unas, num nível muito profundo, estamos todos conectados e todos sabemos o que pensamos uns dos outros, né? Então, assim, o que é importante você ter em mente aqui
é que essa mente, ao ser corrigida, ao ser trazida para operar no sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, ela vai corrigir as doenças, ela vai corrigir os defeitos físicos, né? Existem mestres na Índia de mais de 100 anos que aparentam ter 25 anos. E como eles conseguem isso? Existem cidades inteiras na Índia onde você vai lá e todo mundo aparenta ter 25 anos, né? E você lê os livros contando essas experiências. Eu sugiro que vocês leiam um livro muito lindo chamado O Horizonte Perdido, que fala de Shangri-La e que em teoria é um conto, só que ele está falando da verdade. Shangri-La existe, né? E por que que essas pessoas aparentam não envelhecer e realmente não envelhecem? Porque elas estão o tempo inteiro com a mente delas no momento presente. E o tempo é que é a medida da mudança. E o seu ser é irreal, imutável, eterno, imortal, né? Então, assim, eu espero ter esclarecido a dúvida da Kátia, que por sinal aqui pela foto me parece ser muito bonita. E eu digo para vocês, eu não sou contrária a nada, mas eu tomo muito cuidado com aquilo que eu falei no vídeo de ontem, com como eu gasto o meu tempo e o meu dinheiro, né? Com o que eu realmente estou me ocupando na minha vida, qual é a grande prioridade na minha vida, né? E lembrem-se, nessa sociedade egóica que a gente tem, a nossa sociedade é completamente baseada no ego, pelo menos a nossa sociedade ocidental. O corpo tem uma importância que jamais deveria ter. O corpo é o nosso ídolo, né? Então a gente vê uma atriz famosa que engordou porque ficou grávida e todo mundo vai nas redes sociais da pobre, da cidadã, e todo mundo humilha ela, massacra ela, e aí ela tem que passar um mês sem comer para voltar a ser o que ela era antes, né? Vocês imaginem a dor dessas pessoas que vivem absolutamente focadas no que o corpo delas passa para uma mídia impiedosa, né? Então, uma boa sugestão que eu dou para vocês é parem de se focar nessas coisas, sabe? Revista caras, não compra mais, né? Uma coisa interessante que você vê é que você vai na banca de jornal e você compra uma revista e tem uma mulher escultural, né? Linda, maravilhosa, jovem, magra, como você nunca vai ser na sua vida, porque não é seu tipo físico, né? Falando aí de 90% das mulheres. Essa mulher tá linda, maravilhosa, magra, ela é jovem, tudo que ela veste fica lindo nela e você se sente um lixo se você entrar nesse nível, se você entrar nesse jogo. E aí, essa mulher, além de tudo, ela tá toda passada no Photoshop, né? Então ela não tem uma imperfeição. Então você, mulher, olha pra ela e se sente a criatura mais miserável. Aquilo é um ideal inatingível, né? E aí tá lá a manchete ensinando pra você, falando a fulana de tal, ela tá fazendo sei lá o que, sei lá o que. E do ladinho, tem uma receita assim de pudim de leite maravilhoso, né? Então o que a mídia faz com você? Ela te destrói. Ela destrói o teu referencial interno, porque ela te dá ao mesmo tempo duas mensagens conflitantes. E vocês sabem qual é o objetivo disso? É controle. É botar você infeliz mesmo, porque enquanto você tá infeliz, você tá comprando desesperadamente, você tá olhando para fora, você tá procurando do lado de fora o que do lado de dentro, o que tá do lado de dentro, que é a tua paz interior, o teu bem-estar interior, a tua conexão com você mesmo, com o Criador, né? Porque você é perfeito, inteiro, completo, isento de pecado, assim como Deus te criou, né? Essa que é a chave que todo mundo quer esconder de você, porque se você não souber disso, você continua sendo um escravo social, do consumismo, inclusive, né? Então vamos ter todos os nossos hábitos, sim, mas vamos ter eles muito bem refletidos e muito conscientes. E se você tem um hábito hoje de beleza que você considera que é excessivo, não se julgue, não se puna, observe. E faça um compromisso com você mesmo de ir diminuindo isso aos poucos. Eu não vou comprar mais tanto, eu comprava muito. Eu não preciso ter 300 tipos de maquiagem, coisas do tipo, né? E olhe mais para dentro, busque mais dentro de você essa beleza, essa saúde, essa juventude, essa jovialidade, essa energia positiva que você quer emanar para fora, para atrair as pessoas que sejam corretas para estarem no seu entorno,
Tá bom, meus amores? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e peço perdão pelo tamanho do vídeo, mas assim, eu falo pra caramba, né? Tá? Um beijo imenso, fiquem com Deus. Se Deus quiser, nos vemos amanhã.